Olá pessoal, saudações a todos. Nesta manhã vim apresentar aqui um trabalho do aterramento TT. Por favor, aproxime-se. Como dizia, acordei muito cedo para testar algo. Isso aqui é um esquema TT e já havia montado com meus alunos, mas eu queria testar algo e é isso que quero apresentar no vídeo de hoje. Para o esquema TT nós precisamos basicamente de um DDR ou IDR. Por favor, aproxime-se. Apontando aqui para o DDR de 30 mA. Aqui 30 mA. Isto aqui é um sinalizador que informa que tem tensão aqui na nossa instalação. Então eu dizia que basicamente precisamos de um DDR ou IDR, né? Disjuntor diferencial residual ou interruptor diferencial residual. Para o nosso caso é um DDR, disjuntor diferencial residual. E de hastes, né? Aqui, essa haste eu utilizei para fazer o terra do neutro, nesse caso da alimentação. E este aterramento, esta haste utilizei para fazer a terra de proteção. Nesse caso, a terra das massas. Só temos aqui uma haste, só utilizei uma haste, poderia utilizar mais hastes, porque quanto mais haste, maior é o fluxo de corrente, né, de descarga, porque o número de haste ajuda a reduzir a resistência da terra. Então, quanto mais haste, mais o fluxo de corrente para a terra. Mas para a nossa simulação decidimos utilizar utilizei apenas uma haste de terra. Ok, então voltamos. Este condutor aqui, este condutor é que está a vir aí da terra de proteção. Chegou até aqui, como notam. Aqui, terra de proteção. Deveria ser verde. Isso aqui é uma questão didática apenas. Então, utilizei o condutor que eu tenho. Esse vermelho flexível. Mas em via de regra deve ser verde, amarelo ou verde. Agora, este condutor está a vir da terra da alimentação, como é possível observar aqui neste ponto. Aí, então o nosso neutro foi aterrado. A nossa alimentação vem aí daquela tomada. Não sei se vocês conseguem observar. Vem de lá. Então, praticamente já pude explicar um pouco a nossa estrutura, a nossa rede aqui, nossa estrutura, nossa canalização elétrica. Agora vamos naquilo que eu queria testar. E o que é exatamente? Vou ligar o diferencial. Usei um interruptor para ligar a lâmpada. Nesse esquema TT, como é que nós estaríamos protegendo as pessoas? Ou a própria instalação, né? Como é que nós estaríamos protegendo? Mas aqui o nosso foco, o DDR ou IDR, o foco principal é a proteção de pessoas.
O objetivo fundamental, principal, é proteção de pessoas. Então, como é que estaremos protegendo as pessoas? Aqui nós temos este condutor aqui, ele está ligado a esse outro condutor verde. Esse condutor verde é o terra, ele veio aqui, aterrou nessa massa do suporte. Fiz um shunt, conectei esse condutor a esse terra aqui. Significa, sempre que eu pegar, vou simular contato entre a massa, né, ou o terra e o potencial fase. E o DDR ou IDR deve atuar. Como vejam, aconteceu isso. O DDR baixou. Quer dizer que quando, um exemplo bem prático para nós não muito distante, se a arca estiver a dar choque, né, ou um condutor faz encostar na carcaça da arca, se aquela instalação está aterrada, nesse caso, se a carcaça da arca, a estrutura metálica, o invólucro da arca estiver aterrado, então vai o IDR ou DDR vai atuar, porque vai haver um contato entre fase e a terra. E o IDR vai notar a descarga daquela corrente da fase à terra e aí ele vai desarmar. É o que está acontecendo aqui. Mais um teste. É isso. Agora, qual foi o teste? Ou o que me levou a acordar tão cedo para fazer, para testar? O que é isso, né? Que teste é este? É o seguinte. O que nós estamos a ver aqui é um contacto, primeiro experimento vimos que é um contacto entre fase e a terra. E o DDR ou IDR atuou. Mas a grande questão é, se não for a própria fase a encostar na carcaça do equipamento, for a aparelhagem de utilização, e for exatamente uma pessoa a encostar no condutor fase, será que o DDR ou IDR atuaria? Foi isso que eu queria testar, se de facto ele atuaria. Então, vamos lá ao experimento. Eu vou simular o seguinte. Vou simular que este condutor é uma pessoa, porque o nosso corpo é um condutor. Então, vou simular que esse condutor é uma pessoa. Eu vou pegar esse condutor, vou criar o contato com fase e vou pegar o condutor, vou criar contato com a terra para simular uma pessoa que está a ser eletrocutada ou pelo menos entrou em contato com o potencial fase. Então vamos lá testar o seguinte. Este aqui é o potencial fase. Por favor, filme mais próximo. Esse aqui é o potencial fase, onde eu coloquei lá este condutor. Agora, filma aqui a sequência dele. Eu vou colocar a terra para simular o contato do homem que está na terra, né? O contato do homem que está na terra com o fase. Então, o homem vai pisar na terra. O que é que vai acontecer? Conseguiram ouvir o barulho? O DDR atuou. Vamos mais simular um outro detalhe. Novamente atuou. Agora, um ponto. Vamos fazer o seguinte. Por favor, filme. Note que aqui, outra questão que nós vimos é que nesse esquema, quanto mais úmida a terra, melhor para o DDR ou IDR atuar. Como vocês veem aqui, eu vou tocar na água. Opa, está desligado. Pisa na água, ele logo atua. Se eu entrar em contato aqui com essa parede, ele não está atuando.
não atua. Com este tanque aqui, né? Com essa parte ele não atua. Se eu colocar aqui neste ferro, que está meio enferrujado, aqui não está a atuar, mas vou escolhendo as partes. Atuou. Então, alguns materiais vão oferecer uma certa resistência. Contudo, é verificável que quando um corpo entra em contato com o potencial fase, esse corpo estiver em contato com a Terra também, por regra, né, tecnicamente esse DDR ou IDR tem que atuar. Contudo, existem certos fatores, né? Vamos supor que esse ser humano, essa pessoa ou este animal esteja um pouquinho isolado da Terra, o contato não é tão necessário, ou digamos, né, é um contato que não deixa totalmente ligado à terra. A chinela ou o sapato que ele estiver a usar é um sapato um calçado que o isola um pouquinho, né? Só permite que pouquíssimos eletrões circulem para a Terra. O IDR pode não conseguir atuar diante daquelas pequenas correntes que vão para a Terra. Pode não conseguir atuar. Por isso é que não basta só colocar o DDR. É necessário e não basta apenas colocar simplesmente uma haste. Pois é possível com uma haste e o DDR ou IDR não atuar ou não atuar em condições. Porque a ideia é quanto maior o fluxo de corrente para a Terra, melhor. Porque ela é de 30 mA. Significa que as correntes nas ordens de 0,003, né? Corrente de 30 mA, ele vai atuar. Acima disso não atua. Abaixo disso ou igual a isso, ele atua. Mas também muito abaixo pode não conseguir ler. Por isso é necessário não apenas colocar uma haste, simplesmente ter uma ideia já formatada, vou colocar uma haste. Não é só colocar uma haste. A ideia é garantir um maior fluxo de corrente de fuga. Por isso, 1, 2, 3 hastes é melhor. Também é sempre bom fazer teste. Não está fazendo em condições, vai ter que se acrescentar mais hastes. E mencionando aqui algumas desvantagens, como nós verificamos, não estamos a ver que essa parte aqui está em contato com a Terra, está em contato com esses varões estão em contato com a Terra, mas vimos que aqui ele não atuava, mas no varão, algumas partes não atuavam, mas outras atuavam, porque também esse varão já oxidou, já está entrando em ferrugem, ou já está enferrujado, algumas partes já não está, a condutividade está extremamente baixa, por isso não fazia a devida descarga da corrente. Então, a desvantagem é qual? É que o esquema TT é muito viável para locais úmidos ou para proteção de pessoas, especificamente num espaço bem restrito. Um exemplo, para não talvez estar a criar confusão. Vamos supor que aqui trabalha uma máquina de moer fuba de bombom. Um esquema TT, né? um aterramento aqui, bem próximo aqui da máquina, aí exatamente, né? Fazer o aterramento TT aí mesmo, aqui mesmo nesta máquina, é bem viável. Agora, quando o aterramento é feito aqui, e as pessoas vão entrar em contato com a instalação muito distante daqui, ou talvez a 100 metros daqui, é um pouquinho complicado, né?
porque a corrente, a resistência da Terra é diferente em cada espaço da própria área, né? Do próprio perímetro que o aterramento será feito. É diferente. Por isso, quanto mais distante, maior a desvantagem para se utilizar o sistema TT. Contudo, ela também pode ser sim usada em residências. Quando eu dizia sobre a máquina de moer, note o seguinte: se esta é a máquina, o aterramento está logo aí, então significa que num raio de 2 metros, todo elemento condutor que entrar em contato com a carcaça da máquina estiver eletrizada, facilmente o IDR vai atuar. É nesse sentido de que é muito viável para instalações locais. Eu vou usar esse termo, instalações locais. Então era isso, pessoal. Se foi confuso e tem mais esclarecimento, comentem lá nos comentários, passem lá vossas ideias e vamos indo interagindo.